Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós lemos a passagem que está do livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, e fomos até o versículo 30. Irmãos e irmãs, que preciosos têm sido os momentos que temos aqui participado juntos quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor. A cada reunir, a cada momento de comunhão, a cada instante onde a Assembleia tem estado junta, reunida em nome do Senhor, nós temos tocado a beleza, nós temos tocado a sublimidade, nós temos tocado a majestosa pessoa e gloriosa do amado da nossa alma, Jesus Cristo. Como tem sido um privilégio para os nossos corações, de podermos participar daquela que é a mais sublime reunião do povo de Deus, daquela reunião na qual nós simplesmente nos ofertamos como aroma suave diante do Senhor em adoração. Daquela reunião onde os nossos corações estão desejosos unicamente de honrar, de glorificar o amado da nossa alma. Desta reunião onde nós podemos tocar nas vestes, nas orlas do vestido do amado da nossa alma e ver quão misericordioso Ele é, quão precioso Ele é, quão amável Ele é. Oh, queridos irmãos e irmãs, que privilégio nós temos tido por todo esse tempo. E como estávamos dizendo, a cada reunir, nós temos tido a grata alegria de tocarmos um pouco mais na realidade da beleza do amado da nossa alma. Que precioso isto! Como é maravilhoso saber que as palavras do Senhor Jesus Cristo, como é precioso sabermos que as atitudes do nosso amado, como é gratificante quando olhamos para o caráter do nosso Senhor, da maneira como Ele tratava as pessoas, da maneira como Ele reagia diante das circunstâncias, como isso enche o nosso coração. Porque estas situações nada mais são do que janelas, mediante as quais nós olhamos para dentro do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E só tocamos beleza, amor, nós só tocamos graça, misericórdia, tocamos justiça. São janelas preciosas que são escancaradas para tocarmos aquilo que está no mais profundo coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio temos tido, irmãos e irmãs. Que alegria temos desfrutado na presença deste que é o Senhor, o amado das nossas almas. Daquele que, quando Ele executa a obra mais vil, segundo o coração dos homens, que é rebaixar-se naquela condição do servo mais baixo que alguém poderia ter na sua casa, para que pudesse lavar os pés de homens que estavam sujos. Ele que executou essa obra mais vil, teve neste exercício, nesta obra, nada mais do que a expressão das delícias do seu próprio coração. Ele não lavou os pés dos seus discípulos simplesmente por lavar, dizendo que isso é algo que eles deveriam fazer. Não, mas no coração, quando nós olhamos pelas janelas, que nós nos reportamos, nós vemos que naquele gesto, ele encontrava as delícias do seu coração. Oh, irmãos e irmãos,
Irmãos e irmãs, este é o amado da nossa alma. Nós não somos assim. Nós não somos assim, mas Ele é assim. O amado da nossa alma é aquele que, quanto mais exprimido era, em todo o processo de prova que ele passou no seu ministério, ainda mais quando ele sofreu naquele aspecto, quando ele estava no jardim de Getsêmani, até a morte no Calvário, quanto mais exprimido ele era, como já ouvimos isto, é como uma pétala de rosa nas mãos de uma pessoa, e esta pétala sendo esmagada com violência, e a pétala de rosa respondendo em perfume suave nas mãos daquele que tanto ódio estava demonstrando naquele gesto. Este é o amado da nossa alma. E é este Senhor que nos chama para nos reunir em torno dele, sendo o que somos, irmãos e irmãs. Sendo o que somos. Então, quando aqui viemos, é importante examinarmos a atitude dos nossos corações. O que ocorre em nossos corações quando nós, juntamente, nos reunimos neste momento? Qual deve ser a atitude do nosso íntimo, do nosso mais profundo ser nesse instante? Será que nós estamos humilhados diante dele? Será, irmãos e irmãs, que nós compreendemos pelo menos uma medida? Ninguém tem toda a medida do que representa esse momento espiritual. Ninguém tem, mas nós podemos ter uma pequena medida. Mas será que estamos compreendendo que esta pequena medida exige dos nossos corações um temor, uma reverência, uma confissão, um gesto de expressão de adoração a Ele? Que nós sejamos socorridos pelo Senhor. Que o Espírito Santo verdadeiramente possa promover entre nós um ambiente espiritual, para que neste ambiente espiritual nós possamos tocar as belezas do amado da nossa alma. Somente o Espírito Santo pode. E Ele é quem nos convida para participarmos desse momento tão sublime, tão glorioso. Quando olhamos para o pão e para o cálice com vinho na mesa, isso nos leva para alguns aspectos tremendamente significativos. É que nós estamos aqui dizendo ao mundo visível e ao mundo invisível que o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou uma obra totalmente suficiente para a nossa redenção. Totalmente. Nós estamos proclamando isto quando participamos desse momento. Que Ele é o único Senhor, o único Salvador. E nós dizemos isto quando participamos deste gesto diante da mesa do Senhor. Quando nós estamos também vivenciando esse momento tão glorioso, tão precioso, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando que nós o amamos, que nós dissemos sim ao seu convite, que nós verdadeiramente, ao aceitarmos o convite que foi feito por Ele, nós nos sentimos tão honrados e queremos retribuir este convite, dizendo a Ele que nós o amamos, ainda que de um modo tão imperfeito, tão simples, mas nós o amamos, porque nós conhecemos o que Ele fez por nós naquela cruz. Então esta mesa, só olhando para ela, olhando para o pão e para o cálice com vinho, ela é uma mensagem clara ao nosso coração. E qual é a resposta nossa como assembleia? Só uma palavra basta para dizermos qual deve ser a nossa resposta nessa situação, nesse momento. Adoração. Não temos outra coisa a fazer, senão não nos lançarmos aos pés do Senhor, para verdadeiramente expressar a Ele toda a gratidão que há no nosso coração. Nós sabemos que dentro desse contexto, eu li a passagem de Mateus 26, quando ele então, desejoso, juntamente com seus discípulos, desejosos de participar daquele tão sublime instante que eles estiveram juntos, onde ele pôde partir o pão e pôde compartilhar o cálice. Nós sabemos que na sequência,
nós sabemos que no andar naquele cenário, em seguida, Jesus ele vai para o Getsemane. Ele vai para aquele jardim, e Getsemane significa, o local da espremedura, o local onde se espremia as azeitonas para que fossem tirado o óleo das azeitonas. E Jesus foi para aquele lugar chamado Getsemane. E ali então, ele passou a padecer tormentos terríveis que nós nunca vamos conseguir discerni-los. A palavra de Deus diz, nesse mesmo capítulo 26, a partir do versículo 36, assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos e irmãs, que cenário é este? Em outras oportunidades já ouvimos falar sobre este assunto. Mas a cada vez que tocamos estas realidades, nossos corações, de fato, eles são tocados. Eles são aquecidos. E ao contemplarmos o que o nosso Senhor Jesus padeceu por nós lá, nós devemos, de fato, nos lançar aos seus pés em adoração. Mas a pergunta é: por que o Senhor, o Todo-Poderoso Filho de Deus, que fez milagres maravilhosos, que executou sinais incríveis, que andou por sobre as águas, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, Ele que é o autor da vida, Ele que é o autor da criação desse universo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, por que o Todo-Poderoso Filho de Deus padeceu o que padeceu aqui? Ele entrou no estado de profunda tristeza e dor no coração. Ele que veio exatamente para ir à morte, estava agora desmaiando em seu coração, porque ele estava nesse caminho. O que acontecia no coração do nosso Senhor? Será que ele tinha medo da morte? Não. Irmãos e irmãs, ele não tinha medo da morte em si. Não tinha. Na realidade, ele estava já prevendo toda uma situação onde todos os pecados da humanidade, do passado, do presente e do futuro, como um manto de trevas, seria colocado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que isso teria um custo altíssimo, porque nesta circunstância, quando o manto de trevas dos nossos pecados fossem colocados sobre ele, isso lá no Calvário, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que naquele exato momento romperia-se uma comunhão que desde a eternidade ele sempre teve com o seu Pai. Ele perderia o contemplar da face amorosa do seu Pai. Então a dor de profunda tristeza do nosso Senhor Jesus Cristo, lá naquela cruz, exatamente por esta situação, os nossos pecados seriam colocados sobre Ele. Ele é digno de adoração, irmãos, irmãs. Ele é digno de louvor. Ele abriu mão da sua própria vida santa, pura, imaculada, por nossa causa. Por nossa causa. Então nós temos várias situações. Quando nós olhamos para o aspecto do sofrimento do Senhor, nós temos um cenário que toca-nos profundamente, que mexe conosco. Mesmo o coração mais endurecido e frio, diante de uma circunstância como esta, quando contemplamos o cenário do sofrimento do Senhor, rende-se. Rende-se. Aqueles homens cruéis, exercitados na crueldade, fizeram de tudo com o amado da nossa alma. Mas o nosso amado
Ele era exercitado no amor, irmãos e irmãs, exercitado na graça, na misericórdia. E ele respondia com silêncio e com amor em todos aqueles aspectos de dor e sofrimento. Ele era exercitado no amor, enquanto os cruéis homens eram exercitados na malvadeza, na crueldade. Mas ele padeceu por nós lá. Ele sofreu por nós lá. Nós sabemos que as suas costas foram laceradas. Ele foi chicoteado. Ele padeceu horrivelmente lá. Sabe por quê, irmãos? Para que por suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele foi condenado, mesmo sendo inocente. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Para que nós fôssemos, mesmo culpados, libertos, livres. Ele recebeu uma coroa de espinhos lá naquela cabeça, para que um dia nós pudéssemos ter uma coroa de glória na cabeça. Esse é o amado da nossa alma. É Ele que nos convida para participarmos dessa mesa, irmãos e irmãs. É Ele. Ele também foi despido das suas vestes, para que nós pudéssemos ser vestidos com vestes de glória, com vestes da justiça que é dele. Oh, irmãos e irmãs, isso precisa nos tocar profundamente. Ele foi escarnecido, foi desprezado, para que nós fôssemos eternamente aceitos pelo Pai eterno. Esse é o amado da nossa alma. Esse que desejou no seu coração sofrer por nós. Ninguém podia obrigá-lo a ir para a cruz. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ninguém. Mas ele desejou no seu coração abrir mão da sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Ninguém. É Ele. É Ele que se fez maldição por nós, para que nós fôssemos feitos bênçãos nele. Ele. É verdade. Ele foi declarado incapaz de salvar a si mesmo. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos totalmente ser salvos da nossa escravidão. Porque diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Então foi declarado: você é incapaz de salvar a si mesmo. Mas ele assim fez, para que nos salvasse da escuridão das trevas. Esse é o amado da nossa alma, irmãos. Ele morreu a morte dolorosa, cruel e infeliz. Morreu, para que nós pudéssemos viver eternamente em santidade, paz e alegria na sua presença. Esse é o amado da nossa alma. Esse é aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. É diante dele que nós nos rendemos. É ao convite dele que nós nos rendemos também. Nós aceitamos. E o que vamos dizer a ele, irmãos e irmãs, nesse momento? Quando ele desejou que estivéssemos juntos para estar com ele, é nos lembrar dessa obra tão sublime que ele fez por nós naquela cruz. Nos lembrar, irmãos e irmãs, que foram os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas injustiças, as nossas impurezas que causaram a dor que o nosso Senhor padeceu naquela cruz. Oh, como devemos odiar o pecado. Fazer gracejos e amar o pecado é beijar os pregos que foram cravados nas mãos e pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Ele e expressar toda a gratidão do nosso coração, dizer o quanto nós o amamos. Que privilégio nós temos, irmãos e irmãs, que através da obra dele mesmo, nos reunir em torno desta mesa, para celebrarmos, para adorarmos esse Senhor tão glorioso, que deu a sua vida por nós. Todos nós, irmãos e irmãs, todos nós que fazemos parte da família dele, todos nós que nos rendemos um dia a ele, que temos a convicção no coração que nascemos de novo, somos convidados a participar desse momento.
Todos nós que nascemos de novo, todos nós que passamos pela obra da regeneração, e todos nós, esses que nasceram de novo, que olharam e que olham para a suficiente obra de Cristo na cruz, no derramar do seu sangue, temos a perfeita condição de sermos totalmente purificados das nossas mazelas e pecados, nos adequando então para participarmos desse momento tão sublime. Que momento glorioso, irmãos e irmãs! Que nós sejamos socorridos pelo Espírito Santo, que Ele promova em nós, de fato, um ambiente espiritual, um ambiente de adoração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo merece. Que através dos cânticos, através das orações, das leituras, das expressões, o nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.